O Ministro das Finanças apresentou ontem as conclusões da sexta avaliação da Troika. Portugal passou e recebe mais 2.500 milhões de euros. Gaspar anunciou ainda medidas de combate à escassez de crédito e desafiou os parceiros sociais e os partidos a discutirem a reforma do Estado. Em termos macroeconómicos, as perspectivas de recuperação são menos otimistas. Sexta avaliação da Troika concluída, sexta nota positiva para o ajustamento português, mais 2,5 mil milhões de euros. Com este cheque, Portugal já recebeu 87% do valor total do resgate. O Ministro das Finanças destacou ainda a boa capacidade de execução. Portugal já realizou 95% do total das medidas acordadas com a Troika. Esta capacidade de realização distingue o programa de ajustamento português. Mas para a economia real ser bom aluno não chega, o Ministro anunciou por isso medidas de combate às restrições no crédito. A emissão conjunta de instrumentos de dívida por parte das PMEs para permitir acesso ao mercado de capitais. A criação de uma instituição financeira especializada que poderia ser usada como instrumento de canalização de fundos estruturais comunitários sob a forma de empréstimos. A titularização como a garantia supranacional do crédito hipotecário de elevada qualidade. A consulta da Comissão Europeia a respeito da remuneração de instrumentos utilizados na recapitalização de bancos. Sobre a reforma do Estado, que avança este ano e no próximo, o Ministro deixou o aviso. É garantir um sistema que seja equitativo, que seja justo, inclusivo, que seja eficiente e eficaz e que seja, portanto, o Estado Social que os portugueses querem ter e o Estado Social que os portugueses podem pagar. Para isso, conta com o diálogo com os parceiros sociais e com os partidos políticos. Contamos com a participação dos parceiros sociais e do sistema político. Sobre a descida do IRC, o Ministro das Finanças revelou que já está a ser estudada com a Troika desde a quarta avaliação e prometeu que em fevereiro terá novidades. Nota ainda para o déficit deste ano que Vítor Gaspar garante que será o combinado com a Troika 5% sem medidas adicionais. O Ministro continua confiante na sua receita e na da Troika e refere que só cumprindo o programa Portugal consegue regressar aos mercados. Mas se soubesse o que sabe hoje... Se eu teria feito ou proposto algo de diferente durante este período, certamente que sim. Nós aprendemos sempre com processos em que estamos envolvidos. O Governo quer que a função pública trabalhe mais. Vítor Gaspar assumiu ontem a necessidade do Estado de reorganizar o tempo de trabalho da administração pública, que deverá acompanhar as 40 horas semanais do setor privado. E na sexta avaliação, o Governo avançou com a intenção de rever o modelo de organização do tempo de trabalho da função pública, ou seja, aumentar a semana de trabalho do Estado das atuais 35 para as 40 horas. Vítor Gaspar adiantou. Subjacente ao processo de reforma do Estado, encontra-se a necessidade de continuar a melhorar a gestão dos recursos públicos, em particular dos recursos humanos, e a reformar as políticas e instrumentos de gestão. Neste processo, assume especial importância a organização do tempo de trabalho na administração pública, bem como a agilização dos mecanismos de gestão da mobilidade. De uma forma mais detalhada, Hélder Rosalino sublinhou a intenção do Executivo. É necessário também repensar o modelo de organização e duração do tempo de trabalho, em linha com algumas experiências que estão já a ser implementadas na administração pública. Tivemos um recente acordo relativamente às carreiras médicas que permite que a organização do trabalho seja melhorada e que haja uma evolução para um novo regime de tempo de trabalho. É evidente que isso tem que ser explorado e desenvolvido também noutros setores da administração pública, no sentido de suportar o aumento da produtividade e de aumentar também a qualidade dos serviços públicos prestados. O secretário de Estado da Administração Pública recordou que, nesta altura, a convergência entre setor público e privado já é uma realidade em alguns casos, como no regime da proteção social, em que a idade da reforma já está equiparada nos dois setores e passa a partir de 2013 a ser de 65 anos para público e privado. Durante a apresentação, Vítor Gaspar sublinhou o esforço feito no sentido de redimensionar o setor público e prosseguir com o aumento da qualificação e da produtividade da administração pública. Nesse sentido, até 2014, o Executivo planeou o despedimento de pelo menos 40 mil trabalhadores.
Também no caso da mobilidade especial se prevêem alterações. A intenção do Governo é rever e alargar a todos os setores da administração. É preciso reorganizar e redistribuir melhor os funcionários públicos. O sistema de mobilidade especial que hoje existe é um sistema vocacionado para a reestruturação micro dos organismos, ou seja, para pequenos processos de reorganização, e não está vocacionado para fazer uma gestão transversal e global dos funcionários públicos. O objetivo é reduzir ao máximo o número de excedentários através da recolocação em outros serviços do Estado através do processo de rescisões amigáveis. Recorde-se que atualmente existem 1.100 trabalhadores do Estado nesta situação. Esta transformação é uma transformação que tem que ser acompanhada com um esforço também de requalificação dos trabalhadores, de aumento da sua formação. Questionado sobre a hipótese de reduzir o valor pago a quem estiver nesse quadro de excedentários, Hélder Rosalino disse tratar-se de uma não questão. Não está em cima da mesa e nem foi discutida nesta avaliação qualquer outra redução ou qualquer novidade relativamente a este aspecto. Alterações à gestão do trabalho na função pública que Vítor Gaspar considera fundamentais para o aumento da produtividade no setor. Luís Gomes e Garcia Pereira são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Garcia Pereira, começo hoje por si. Estas medidas são uma inevitabilidade? Não, estas medidas, nenhuma medida do Governo é uma inevitabilidade e o próprio Governo não é uma inevitabilidade. Creio, aliás, que se vai ganhando cada vez mais consciência no país disso mesmo. Até o Ministro Vítor Gaspar já está a falar mais depressa, o que significa que sente a porta mais próxima. Agora, estas medidas são a continuação lógica da política que tem sido seguida. Este aumento da jornada de trabalho na função pública, sem nenhum aumento consequente e proporcional da retribuição, porque se invocou abusivamente o exemplo do acordo dos médicos, mas nos médicos o aumento de retribuição não tem nada a ver nem com o aumento de produtividade e, pelo contrário, num país que tem o nível de desemprego que já tem hoje, evidentemente que é uma medida que só vai agravar essa taxa de desemprego. O problema da função pública, em primeiro lugar, e ao contrário do que muitas vezes se ouve, Portugal não tem mais funcionários públicos do que a generalidade dos países europeus. Temos sensivelmente uma média de 11% de funcionários públicos relativamente à população ativa. O que se passa é que, de facto, temos uma administração pública, em alguns pontos, anacrónica, há uma falta de organização adequada dos serviços. Agora, o que se está aqui a perspectivar não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a otimização do funcionamento dos serviços e aumento da sua operatividade. O que está aqui em causa, claramente, é uma lógica de privatizar aquilo que são os serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, a justiça, etc. E depois, claro que não dizendo que deixa de haver um Serviço Nacional de Saúde. Não se vai dizer isso. O que se vai dizer é que passa a haver um Serviço Nacional de Saúde o mais magrinho possível, que é o Serviço Nacional de Saúde dos pobres. Os ricos, obviamente, continuarão a poder ir aos serviços de saúde privados. Não se vai dizer que se vai acabar com o sistema de educação pública. Vai, evidentemente, degradar-se esse sistema de educação pública, dizendo que ele é para todos, mas, obviamente, depois quem vai aos estabelecimentos de saúde de educação pública são os filhos dos trabalhadores e os filhos dos ricos têm possibilidade de ir para o ensino privado. E, portanto, estas medidas são a continuação lógica da política que está a destruir o país e à qual tem de ser urgentemente posto cobre, e por isso mesmo, e de que o Orçamento do Estado, que de repente deixou de se ouvir falar, mas que representa de facto o maior ataque ao rendimento, um instrumento de genocídio fiscal, e convém não esquecê-lo, e cuja aprovação está preparada para o próximo dia 27, eu espero que, não obstante todas as provocações e as operações de verdadeiro estado de sítio e terrorismo policial que foram feitas do passado dia 14 de novembro, o próximo dia 27 seja um dia de uma enorme manifestação, que seja mais um passo para pôr este governo na rua, porque isso neste momento é a emergência número 1 do país. Luís Gomes, estas medidas são inevitáveis? Da racionalização da Eu função gostava pública? de começar só para responder à parte de Garcia Pereira. Eu dizia que se calhar o Vítor Gaspar está a falar de uma forma mais fluida porque se sente mais seguro do trabalho que tem vindo a realizar. Não é propriamente que esteja a porta aberta para ele sair rapidamente. O que é importante... Não concorda então, Luís, com estas declarações preferidas no fim de semana por Freitas do Amaral, de que entre o mês 3 ou 4 e o 9 temos que ir para eleições antecipadas? Eu não sou futurologista, portanto não faço
não antecipo cenários. Aquilo que eu sei hoje é que Portugal tem vindo a passar sucessivamente um conjunto de etapas, graças a um trabalho com sentido de responsabilidade, podemos concordar ou não, mas no sentido de arrumar uma casa. E esta casa chama-se Portugal. E havia uma desarrumação total do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista da estruturação do país, quando este governo assumiu funções. Respondendo diretamente à questão do João, devo dizer que eu acho que está-se a antecipar um bocadinho as questões. Mais importante que hoje falar da função pública propriamente dito, é importante nós falarmos de uma nova arquitetura do Estado. Ou seja, estamos a construir a casa pelo telhado e não pelos alicerces. Hoje o que é importante falarmos é que Estado é que queremos, como é que é a organização do Estado, como é que o Estado se deve organizar, como é que o Estado deve servir as populações, de que formas, com competências, que novas funções vai ter ou vai abandonar para privados. Nós estamos a falar também da privatização, como Garcia Pereira aqui que quis adiantar que essa era a preocupação do Governo. Não, nem estamos a falar no fim do Serviço Nacional de Saúde, mas temos que falar no Estado. Muitos especialistas têm vindo a falar ao longo destas últimas semanas, quando este assunto foi colocado em cima da mesa, e naturalmente há aqui já uma antecâmara do dia 25 de fevereiro, que é quando a Troika entrará novamente em Portugal, no âmbito da 7ª avaliação, em que será equacionada, será avaliada, será discutida esta questão, e até lá temos que fazer um trabalho de casa. Mas este objetivo de até essa data existir aqui uma análise profunda, independentemente do caminho que essa análise seguir, de uma refundação do Estado Social. Acho que esse objetivo não é uma refundação do Estado Social. Uma refundação do Estado. Bom, que passa muito pelo Estado Social, não é? Passa pela também saúde, acho que podemos ter aqui passa pela segurança social, não é? Passa pela agricultura, são os pilares passa pela organização do Estado. São os pilares do Estado Social. Certeza, mas independentemente disso, acha que este objetivo é execuível? 2 meses ou 2 meses e pouco com o Natal pelo meio para... Eu, na semana passada, aqui referi, e sou crítico relativamente a estes timings do Governo, porque entendo que este governo devia ter abordado logo esta questão assim que assumiu funções. E essa era a questão essencial, era a questão matriz de uma política e de um programa de governo, que é redimensionar e organizar e estabelecer uma nova arquitetura para o Estado português. Esta era a questão essencial. A segunda questão, naturalmente, peca por atrasado, naturalmente os timings agora escolhidos, parece que o Governo foi repescar uma matéria que entende que devia já ter sido tratada e, enfim, vem aqui pretender lançar um novo balão de oxigênio, naturalmente um espaço político, assim, como quem diz, nós já não temos espaço, e é verdade, para mais impostos, para mais austeridade, é preciso reequacionar o Estado. E é por isso que eu digo que esse assunto devia ter sido feito, discutido, falado, suscitado o debate no início deste mandato, do Governo, e, naturalmente, nessa circunstância, o próprio Governo teria outro apoio parlamentar que, se calhar, hoje vai ser mais difícil. Mas a questão é esta. Nós podemos aqui discutir a questão da mobilidade da função pública, a produtividade dos funcionários públicos. São matérias e temas importantes, sem dúvida. Mas, antes disso, está que Estado é que nós queremos. Por exemplo, discute-se uma nova reforma do IRC, em que há propostas concretas, entre outras, de reduzir para 10% para as empresas estrangeiras que investam no país. Pode ser uma questão importante e pertinente, é sem dúvida. Mas antes disso há uma questão ainda mais importante do meu ponto de vista, que é esta, como é que nós podemos discutir e defender ideias dessas se o Estado continua a demorar anos e anos e anos para aprovar investimentos, para decidir? Esta é que é uma questão essencial, no meu ponto de vista, que tem a ver, outra vez, com a matéria que há pouco referi, com uma nova arquitetura para o Estado. E essa é que é, a meu ver, a discussão-mãe, a discussão que deve depois suscitar todas essas matérias que temos vindo a falar. Como comecei esta intervenção, sublinho só para terminar, dizer, nós temos que construir uma casa pelas suas fundações e não pelo telhado. E, infelizmente, parece-me que se está a falar de matérias acessórias, não se discutindo a questão essencial, que é a arquitetura do Estado. É uma questão essencial, redefinir a arquitetura do Estado?
É uma questão essencial discutir tudo já agora, mas é evidente que sob essa capa da discussão da arquitetura do Estado, o que está por trás disso é um propósito claro de privatizar tudo o que é rentável para o grande capital privado. Neoliberalismo puro e duro, na sua opinião. É destruir, entregar ao preço da uva mejona, porque é preciso assegurar receitas que permitam, com alguma contabilidade criativa, simular que se estão a cumprir objetivos, ou pelo menos a não incumprir tão gravemente os objetivos fixados pela Troika. Eu aproveito aqui para dizer que eu rejeito aquilo que se pretende dar por assente, que é esta lógica de que os ocupantes vêm cá e aprovaram, o Portugal foi aprovado, não, o governo português foi aprovado pelos seus patrões, pela Troika. Eu não me sinto representado nem por aquele governo, nem por aquela Troika, e a qualquer cidadão que ama o seu país não pode deixar de repugnar que haja uns senhores que não fazem a menor ideia do que é a história, muito menos o que é um país com mais de 800 anos de história, virem aqui aterrar e dizer o que é que a gente deve discutir ou não deve discutir. E só, de facto, um governo de vende-pátrias, um governo de Vichy, que acha que o que deve fazer, que o seu papel é o de colaborar com os ocupantes, é que é possível acontecer. Mas eu não quero deixar passar isto em claro. Quero dizer, esta ideia de que os portugueses têm de ajoelhar perante os ocupantes que vêm cá ver se a gente se portou bem. E a teoria do aluno bem comportado é uma coisa que fica bem a Passos Coelho, mas não fica bem a qualquer cidadão patriota deste país. Segundo ponto, é óbvio que, inclusivamente, há aqui um ponto sobre o qual algumas pessoas querem fazer completo silêncio, é que a própria Troika é obrigada a reconhecer que as previsões do pretenso regresso, digamos, ao positivo, isto é, a cessação da recessão e o regresso ao crescimento, afinal, estão a qualquer coisa como 1/3 das previsões iniciais dela. E, portanto, já vamos, era 2,4, depois passou a 1 ponto qualquer coisa, depois a 1,2, agora já vamos em 0,8. E, simultaneamente, portanto, isso significa, como é óbvio, que mesmo aquelas medidas brutais, insisto, que constam do Orçamento de Estado, não vão chegar. E, portanto, não vai ser só em janeiro, ao ver-se, ou as pessoas olharem para o respectivo recibo de vencimento, ou quererem ir à farmácia ou ao supermercado abastecer-se e sentir o peso de um verdadeiro genocídio fiscal. Eu acho, aliás, espantoso como há pessoas que aparecem com uma proposta muito interessante, como 10% de IRC para as empresas estrangeiras que investem em Portugal. Quer dizer, e ao mesmo tempo se defende como natural taxas de IRS em cima de quem trabalha, com um trabalho mais qualificado ou menos qualificado, 3 ou 4 vezes superiores a estas. Portanto, o que está aqui em causa, deixe-me só terminar, Luís Gomes, o que cria emprego é o trabalho. Portanto, o que está aqui em causa é, de facto, uma iminência de uma verdadeira tragédia em termos de fome, de miséria e desemprego, que não vale a pena estar a iludir agora com esta pretensa boa classificação que a Troika atribuiu mais uma vez ao governo português, o que é perfeitamente natural. Portanto, a Troika são os patrões e os governantes portugueses, que aliás estão aqui apenas a cumprir as tarefas que o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia lhes entregaram, para cumprir. Uma vez cumprido isso, piram-se aqui para fora para um tacho qualquer que tem à espera lá fora. E, portanto, estamos aqui a procurar escamotear que o que vai acontecer a partir... Já está a acontecer agora, mas vai acontecer de uma forma acelerada a partir de janeiro, é de facto uma expoliação de quem vive do seu trabalho e a sujeição das pessoas a condições inimagináveis e, ao mesmo tempo, como forma de aumentar as receitas fiscais e de comprimir as despesas, a gente sabe o que é que isto quer dizer. Portanto, vai ser menos hospitais, vai ser menos tribunais, vai ser menos escolas, vai ser uma pressão enorme sobre os profissionais que trabalham nesses setores para fazerem menos despesa, ou seja, fazerem, por exemplo, no campo da saúde, fazerem menos exames do que aqueles que eram necessários. Vão ser as ideias de que valerá a pena estarmos a gastar tanto dinheiro com um doente oncológico ou com uma hemodiálise num cidadão que tem 70 anos, que anda para aqui a chatear a receber uma pensão de reforma e que nunca mais morre. E, portanto, é isto que está aqui em causa. Neste momento ninguém está a discutir essa matéria social. Pois é, precisamente. Ninguém está a discutir. Ninguém está a discutir isso, não. Supostamente os senhores vêm com esse bicho-papão, quando não é isso que está em cima da mesa. Aquilo que está em cima da mesa é refundar as funções do Estado. O que é que está em cima da mesa com o Orçamento do Estado? Temos que preparar o que é que está em cima da mesa com o Orçamento do Estado de 2013? Não está isso em causa. Não é um genocídio fiscal? Não.
É um um verdadeiro genocídio aumento, fiscal. como diria o Sr. Ministro das Finanças, é um aumento importante dos impostos aos portugueses. Sem Não dúvida. é aos portugueses, é sobre quem trabalha, que é uma coisa sem diferente. Dúvida, Sobre quem trabalha. Toda a gente trabalha, supostamente. Não, há os que vivem do trabalho dos outros, que são os que enriquecem se revêem, obviamente, na política do governo. Significa? Significa os patrões, os teus patrões têm que ter... Não são os patrões. Têm empresas e, portanto, não são os patrões. É o grande grande capital financeiro. São os indivíduos ligados à banca, que têm enchido os bolsos à custa da distribuição dos dividendos dos bancos. Isso são questões? Não, são questões que não têm que ser analisadas desse ponto de vista, se me permite. Mas voltando à matéria que estava aqui a colocar. Hoje Portugal precisa de dimensionar um novo Estado. E os portugueses têm que fazer opções. Querem mais Estado Social? É preciso pagar mais impostos. Não querem tanto Estado Social? Não se paga tantos impostos. A alternativa não é essa. Qual é a alternativa então? Como é que nós arranjamos dinheiro? É muito simples. Como é que nós podemos não ter pagando aqui a dívida. Ainda uma vez mais, não pagando a dívida. Mas se nós não pagarmos a dívida, Portugal, desculpe lá, vou ter que insistir nisto. Não me diga que vem outra vez com a história do não ter dinheiro para pagar salários. Com certeza. Essa já ninguém diz, ó Luís Gomes. Essa já ninguém diz. Está aprovado, todos os economistas já demonstraram isso mesmo. Não é verdade. Só quem não quer ver. Isso é um argumento de chantagem que não tem nenhum fundamento. Dizer que o Governo quer acabar, trucidar com o Estado Social, porque apresentou uma proposta ao país tardia, é um facto, e já aqui referir relativamente a essa matéria o que penso, mas quer dimensionar uma nova organização para o país, parece-me absolutamente legítimo, importante e já peca por tardia. Essa ideia. Mas, e, portanto, dizer, como responsável de um partido político, como uma personalidade política deste país, dizer que esta proposta significa acabar com o Estado Social, acabar com a hemodiálise, acabar com as respostas sociais do Estado, parece-me que não é justo, porque nada disso está em causa. Significa é nós todos pensarmos, e acho que todas as forças políticas deviam ter a responsabilidade de participar neste debate, com as suas ideias, com os seus ideais, naturalmente discordando em muitos pontos, mas procurando encontrar denominadores comuns. Como é que todos nós podemos construir um Estado dentro das funções que são necessárias para oferecer qualidade de vida às pessoas? Permita-me só que lhe diga uma coisa. Naturalmente, assistência social, mas também pensando na sustentabilidade do Estado. Porque se nós não pensarmos na sustentabilidade do Estado, o nosso país não tem capacidade para crescer, não tem capacidade para ser livre. Muito rapidamente, primeiro, eu não sou um defensor daquilo que se chama o Estado Social. O Estado Social era aquilo que existia antes do governo, ou pelo menos para alguns, designadamente para o Partido Socialista, era aquilo que existia antes do governo PSD-CDS, e todos nós sabemos que, nessas circunstâncias, a saúde não estava adequadamente assegurada para a generalidade dos cidadãos, o ensino não era um ensino verdadeiramente geral e gratuito para todos os cidadãos. Portanto, eu não falo numa destruição do Estado Social como sendo o ponto ao qual nós deveríamos regressar. Eu falo num aniquilamento de direitos sociais fundamentais. E é óbvio que nós temos estado aqui a assistir a uma técnica que vai enganando cada vez menos as pessoas, que consistente em se dizer sempre, bom, não é bem isso, vamos esperar, temos de dar mais um espaço. Depois a situação, uma semana depois, é 3 vezes pior do que era anteriormente. Bom, mas nós temos que esperar. Eu não faço futurologia. Eu acho, sob esse ponto de vista, e já agora, frente a esse ponto não foi perguntado, para mim, é cada vez mais evidente que, uma vez que a lógica é cortar direitos e depois atirar com a polícia para cima, e portanto isto é a lógica do cortar na cenoura e aumentar o cacete, e todos os regimes que pensam que é assim que se safam, acabam com os governantes a não sair de casa, a não ser cercados de gorilas por todos os lados, e acabam a ser postos na rua, e portanto é inevitável, em meu entender, e isso já teria acontecido se nós tivéssemos uma oposição à altura que não tem, porque o Partido Socialista obviamente não quer ir para o governo. O Partido Socialista quer esperar que as próximas eleições chegam, deixe-me só terminar. Não corresponde à realidade. Luís Gomes, realidade. Vossa Excelência é que não faz a menor ideia do que é a realidade cotidiana. Então não faço. E o que é que as pessoas estão a sentir hoje e vão sentir mais ainda a partir de janeiro próprio. Porque é preciso ter lata. É preciso ter lata para tentar negar. Não tem telhado. Quantas pessoas têm fome que vão ter comigo? É preciso ter lata para tentar negar. A lei dos compromissos para pagar medicamentos às pessoas. Luís Gomes, é preciso. Então ainda é pior. É pior, porque então é intencional
a obnubilação da situação real do país. Nós temos 3 milhões de pobres. Acha que é um país sustentável com 3 milhões de pobres? Diga-me sinceramente. 3 milhões de pobres. Garcia Pereira, nós permita-me dizer, o que não é sustentável é a situação como este governo apanhou o país. E é por isso que está a fazer este processo de Pode vir com esse discurso. Eu fiz outra pergunta. Se acha que é sustentável um país que sobe 1 milhão de pobres e tem neste momento 1/3 da sua população abaixo do limiar mínimo de pobreza e que vai ter, a partir de janeiro de 2013, ainda mais. Se todos nós o país não é sustentável se aceitar pagar a dívida. Que é isso que os senhores estão lá para obrigar o povo português. Alguma ideologia que todos nós temos e que não temos a abertura suficiente e necessária para discutir as questões como elas são. Eu discuto tudo, não estou a falar para si, falo o Partido Então deve ser ali para o lado. Não, desculpe lá, não estou a falar para si, não estou a dizer o Garcia Pereira em particular, mas naturalmente eu entendo que há matérias que se devia ser mais aberto, devia ter mais abertura de falarmos. Dizer, e vou dar um exemplo muito concreto do que está a referir, dizer que este governo, por pensar, vou insistir nisto, por defender a refundação do Estado, está a dizer que vai cortar o Estado Social, ninguém está a dizer isso. Naturalmente, há algumas matérias que têm que ser revistas. Se há defensor aqui dos direitos que as pessoas têm que ter na área social da saúde, sou eu. Porque uma pessoa que não tem dinheiro não deve ser tratada com total desprezo pelo Estado e não ter capacidade de resposta por parte dos hospitais. Quais são as consequências das medidas que estão aí em preparação? O que eu acho é que há uma realidade que nós não queremos ver. É uma e essa pena, realidade, infelizmente, já existe e não é deste governo. É de há 10 anos atrás ou mais. Nós temos até aqui, que já a realidade que nós não queremos ver portugueses. é que não há nenhuma alternativa para o povo português se aceita a lógica do pagamento da dívida. Essa aqui é. Meus senhores, foi um prazer, como sempre, tê-los aqui. Até à próxima terça-feira. Amanhã outro tema estará em foco.